A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos aí chegando com palavras de paz, momento de aprendizado, momento de reflexão, momento onde nos colocamos a buscar no Senhor, a acreditar no nosso Deus, a tomar posse daquilo que o nosso Pai deseja e quer compartilhar com cada um de nós. Então você que está agora me acompanhando, você que está fazendo questão de sempre estar aprendendo acerca da palavra de Deus, faça isso, compartilhe, curta, faça com que mais pessoas venham ao pleno conhecimento de toda a verdade, estejam aprendendo acerca do Senhor, tomando posse acerca daquilo que o nosso Pai, o nosso Deus é poderoso para nos ensinar. Estou vendo aí a nossa querida evangelista Elisângela Aquino, mais uma vez conosco aí, aprendendo, mais uma vez compartilhando, mais uma vez fazendo parte deste momento de aprendizado. Nosso querido irmão Saulo, nosso evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando vocês e toda a casa, toda a família, minha esposa a pastora Vera Alice, todos vocês que estão conosco agora neste momento, aprendendo, tomando posse, crendo que algo novo, algo grandioso da parte do Senhor vai realmente se estabelecer em nossas vidas. Já quero agradecer a todos vocês, obreiros da Casa do Senhor, por 2 reuniões maravilhosas, por 2 momentos de intimidade e comunhão com Deus, mais uma Santa Ceia, mais um momento onde nos colocamos a buscar o Senhor. Ana Gabriela, quanto tempo, minha filha, a paz do Senhor Jesus, como está aí o nosso São Paulo. Alexandre Lima, paz, que vocês sejam muito bem-vindos, que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês, meus amados. Vamos para a palavra de Deus, vamos aprender. Hoje eu estou assim falando, Deus, já preguei sobre a conferência, Família em Glória, sobre a questão da ceia, preguei agora à noite sobre Jesus, o sacrifício dele, o quanto que foi válido para cada um de nós, o quanto é importante celebrarmos a morte do Senhor, o quanto ele sofreu por nós ali no Getsemane, quanto foi doloroso, o sofrimento, a crucificação para Jesus. A paz, minha querida filha Vicentina, que Deus abençoe poderosamente. Mas o que trazer para a nossa reflexão agora? Já que falamos ontem sobre a comunhão da ceia, já que falamos hoje sobre a questão da ceia novamente na live da manhã, sobre que falamos também do sacrifício de Jesus. É importante falar sobre a nossa fé, é importante falar sobre a nossa questão de estarmos sempre entronizados na palavra, estarmos ali prontos verdadeiramente para ter esse encontro com o Senhor, entende? Porque é um momento em que nós seremos levados a encontrar com o Senhor Jesus nos ares, naquele dia glorioso, quando o soar da trombeta começar a se dar e todos os anjos se colocarem a estar atentos sobre a face da terra, à procura daqueles a quem o Senhor, ele trará de uma forma gloriosa a encontrar com ele. Eu creio de uma forma muito assim, muito poderosa, de que a nossa experiência que teremos com o Senhor vai nos marcar de uma forma bem gloriosa, de uma maneira bem marcante mesmo. Mas vamos aqui na palavra, quando Jesus ele fala acerca, já que falamos da ceia, que nos faz lembrar e fazer menção da morte, é necessário também lembrar que ele ressuscitou, que ele se colocou a ressuscitar ao 3º dia. Então no Evangelho de Marcos, estou aqui com a minha companheira, a minha Bíblia, que eu prego, que eu ministro na igreja, e ela me ensina sempre algo muito importante, algo muito glorioso. Está aqui em o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1, que diz: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. A paz, minha filha, um grande abraço. Deus abençoe, viu? A Vera também está recebendo um abraço aqui, eu creio, tá bom? Diz assim, e no 1º dia da semana foram ao sepulcro de manhã, sendo, bem cedo, ao nascer do sol. Gente, eu acho fascinante essas 3 mulheres,
quando elas se colocam a enfrentar toda aquela situação, todo aquele momento, porque os homens estão escondidos, né? Os discípulos de Jesus estão todos com medo de uma certa perseguição, de um certo momento de inconstância. Pedro então está, vamos dizer assim, desolado, porque foi advertido, não reconheceu a advertência de Jesus, agora está sofrendo, e essas mulheres se colocam a ir, mesmo que tenha soldados ali, né, do lado de fora, guardando o corpo, guardando o sepulcro. Aquelas mulheres falam assim: nós vamos lá, vamos levar umas, vamos perfumar o corpo, porque é o corpo do nosso Senhor, é o corpo, né, de Jesus, eu preciso ir lá. Então eu vejo a coragem, o desprendimento dessas mulheres em ter com Jesus, em ter com o Senhor, entende? Uma coisa gloriosa, fascinante. Outra coisa que eu vejo, que diz assim, ó, elas foram bem cedo, elas não perderam tempo, elas não se limitaram, elas às vezes nem conseguiram dormir daquele dia, né, da crucificação ao dia da ressurreição. Elas estão ali ansiosas. E disse, ó, e dizia uma às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Elas estão dizendo assim: só tem um problema. Quem é que vai mover a pedra do sepulcro para nós? Porque elas estavam determinadas: nós vamos entrar ao sepulcro, nós vamos ungir o corpo do Senhor. Elas não foram ali para brincar, elas foram convictas do que elas iriam fazer. É coisa fascinante, olha bem. E diz assim, ó: e olhando viram que a pedra estava revolvida, já estava removida, né? E era muito grande. A pedra era grande, mas já estava fora do lugar. Elas ficaram assim: uai, alguma coisa aconteceu aqui, uai. Não é normal isso não, peraí. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita. Olha que coisa maravilhosa. Vestido uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ficaram assim, sem entender nada, né? Mas quem é esse jovem aí que está vestido de uma roupa comprida branca? E cadê o corpo do nosso Senhor? Cadê ele? Cadê ele? Cadê Jesus? Porém ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno. Vocês vieram ver Jesus o Nazareno, o corpo dele? Foi isso que aconteceu? Vocês saíram de casa hoje determinadas a vir aqui ver o corpo de Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ao anúncio, olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim: já ressuscitou. Olha que coisa. Ele vai falar para aquelas mulheres assim: ó, ele ressuscitou, ou seja, cumpriu aquilo que ele disse que faria. Aconteceu aquilo que determinou que iria acontecer. Ele já ressuscitou, já não está mais aqui. Que coisa! Olha que coisa brilhante. E diz mais: ele já ressuscitou, não está aqui. Eis que o lugar onde o puseram está vazio. Eis aqui, ó, não tem nada. Ele já não está aqui mais, hein, Alex Drummond? Aqui está dizendo: o sepulcro está vazio, Jesus ressuscitou, ele não está lá dentro mais. Ou seja, a morte não o segurou. Teria coisa mais gloriosa, teria uma coisa mais, vamos dizer assim, maravilhosa de se ouvir, do que saber que Jesus já não estava mais ali, o corpo dele não se fazia naquele lugar, ou seja, ele havia cumprido a promessa, o Pai havia o ressuscitado, a esperança estava brotando no coração de todo mundo. Em Júlio César Marcondes, se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Se a morte não pôde detê-lo, não também irá nos deter. O que está dizendo a palavra de Deus, e que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui,
que do mesmo modo que aquelas mulheres foram surpreendidas com a ressurreição do Senhor, ao chegar naquele sepulcro, o mundo será surpreendido com a ressurreição daqueles que estão descansando no Senhor. E quando a igreja subir a encontrar com Jesus, com o nosso Deus, lá nas nuvens, estar frente a frente com Ele, será um momento glorioso. Será algo realmente estrondoso, que vai fazer radiar os olhos de muitas pessoas. Eu mesmo eu não consigo nem compreender, na minha simplicidade, o tamanho da emoção que será para cada um de nós. Imagina quando nós estivermos subindo, sendo levados a encontrar com o Senhor Jesus nos ares, com o nosso Senhor Jesus nas nuvens. Vai ser algo glorioso demais, vai ser algo surreal. Nós vamos viver uma experiência que vai mudar, que vai transformar a nossa vida, que vai nos fazer experimentar algo grandioso, algo grande da parte do Senhor. Vai ser algo muito bom. Eu fico imaginando, e olha o que vai dizer, ó. Porém ele disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Gente, é muito glorioso, olha que coisa maravilhosa. Ele falou assim: vá lá e diga aos outros e diga a Pedro. Por que tinha que dizer para Pedro? Por que ele fala assim, diga para Pedro? Porque ele falou: seu Pedro, eu vou ressuscitar. Em Luiz Albuquerque, em Fátima Amaral, aquele homem que está lá, aquele anjo, ele está dizendo assim: olha, ele não está aqui mais, ele ressuscitou, vai agora à frente, anuncia aos discípulos e diga a Pedro que ele ressuscitou, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Ele está vivo, a morte não o deteve. Ele cumpriu o propósito, o Pai já o está glorificando, ele já está em um corpo agora totalmente diferenciado daquele que o colocaram a crucificar. É isso que está dizendo a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Se o meu Senhor, ele ressuscitou, se ele venceu a morte, ele está dizendo que nós desse corpo, ainda que venhamos padecer, ainda que venhamos sofrer, ele tem um tempo de glória, ele tem um tempo glorioso para que nós possamos desfrutar dele. E assim como ele venceu a morte, assim como ele ressuscitou, nós também venceremos e iremos ressuscitar. Só que ele diz assim, ó, vai lá e anuncia, fala agora para os outros que Jesus, ele já ressuscitou, o corpo dele não está aqui. E elas ficaram assim espantadas. É isso que nós temos que fazer, anunciar para todo mundo, que às vezes fica vendo, né, às vezes um Cristo crucificado na cruz, um Cristo ali, né, preso ao madeiro. Nós temos que anunciar para essas pessoas que Jesus já ressuscitou, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, ele não está lá dentro, o corpo dele não se faz aqui nessa terra, ele subiu aos céus, ele já está glorificado, ele está à direita de Deus Pai. Ele está já intercedendo por nós, ele já é aquele que clama para que a igreja ela seja preparada, para que a igreja ela seja realmente agora pronta para este momento desafiador, este momento em que nós vamos viver experiências que nós ficamos assim hoje abismados, porque eu imagino como que vai ser para nós se estivermos ainda vivos, ou se já no descanso, aguardando a volta do Senhor, ver o nosso corpo sendo glorificado, nós subindo ao encontrar o Senhor. Gente, é uma coisa que não dá para poder entender. É uma coisa muito gloriosa, que nós vamos começar a subir, nós vamos subir como asas de águia, a encontrar com o Senhor, a encontrar com o Senhor. E olha o que vai dizer, diz assim, ó: e saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro,
porque estavam possuídas de temor e assombro. Estavam ali, tomadas de temor e de assombro, porque era algo muito glorioso. E nada diziam a ninguém porque temiam. Estavam assim tão perplexas com tudo aquilo que estava acontecendo, que elas não tiveram coragem de anunciar, elas não tiveram coragem de dizer. Elas ficaram assim, paradas, né? Elas ficaram assim, estagnadas diante daquela cena. Só que o Senhor, Ele não vai ficar só naquela parte de anunciar que Ele ressuscitou. Ele vai aparecer para os seus discípulos. Ele vai se revelar. E é isso que eu creio. Por mais que nós anunciemos que Jesus está vivo, eu creio que uma hora Ele vai aparecer para essas pessoas que ainda não acreditam, essas pessoas que ainda não têm a convicção total. Ele vai se revelar como se revelou para Saulo. Ele vai falar do seu propósito para cada uma delas. Ainda que você está assim, pastor, eu estou passando um momento difícil, eu estou lutando pelo meu filho, estou lutando pelo meu esposo, lutando para minha esposa, pelos meus pais. Deus há de se revelar para cada uma dessas pessoas, assim como Ele fez. Veja bem, e Jesus, tendo ressuscitado, da manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, Midori. Olha o que está dizendo. Para Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Imagina isso, gente. Jesus, ele faz questão de se revelar primeiramente para Maria Madalena, a qual tinha, antes de Jesus fazer a sua obra de libertação, 7 demônios. E por que Jesus escolhe justamente esta mulher? Para provar para o reino das trevas que uma pessoa a quem Ele liberta verdadeiramente estará livre. Jesus, Ele vai ao encontro de Maria Madalena e se revela para ela primeiro, para que não somente ela, não somente nós, mas principalmente Satanás e os seus demônios saibam que ele cumpriu tudo aquilo que o Pai havia determinado, com a missão de resgatar os perdidos, mas também com a missão de libertar os cativos e cumprir a palavra que diz a seu respeito que uma vez liberto pelo Filho, verdadeiramente sereis livres. É como se estivesse dizendo para aquela casta de demônio que tentava afligir aquela mulher, que nunca mais eles poderiam se apossar daquele corpo novamente. Que aquela mulher tinha um dono, que aquele corpo, aquele templo, ele possuía um espírito glorioso. E aquela mulher havia sido liberta de todo aquele mal e que nunca mais eles poderiam afligi-la. Era a mensagem que Jesus estava mandando. Ele foi ao encontro justamente daqueles que estavam oprimidos e, uma vez tendo encontro com Ele, experimentaram da sua boa, perfeita e agradável vontade, e que era necessário dizer para eles que agora ressurreto, ou seja, ressuscitado, Ele nunca iria permitir que aqueles demônios voltassem a entrar naquele corpo novamente. É muito forte. E olha o que vai dizer a palavra. E partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Os discípulos estavam lá todos tristonhos e chorando. Ele morreu, ele foi crucificado. Aí de repente chega Maria Madalena, toda eufórica, alegre, radiante, e eles falam assim: como que ela pode estar sorrindo se nós estamos tristes que o nosso Senhor, ele morreu, ele foi sepultado? E ela alegre, sem entender como iria iniciar aquele sermão, aquela fala, e eles sem entender. Eu penso, não é o evangelho que diz,
Maria Madalena, como que você pode estar sendo ingrata? Ele libertou você e você ir sorrindo, é momento de tristeza, porque era comum ficar às vezes até 7 dias lamentando a morte de alguém a quem se estimava, alguém que era próximo, e eles estavam ali ainda sofrendo com a morte do Senhor, eles estavam sofrendo com a morte de Jesus. Aí ela chega e fala assim: por que vocês estão chorando? Alegrai-vos, enxugue as vossas lágrimas, porque o choro pode ter durado uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. O nosso mestre Jesus, ele ressuscitou e ele apareceu para mim, ele se revelou a mim. Olha que coisa maravilhosa. Alguns podem ter tido aquela mulher como uma louca, uma perturbada, mas ela afirmava categoricamente que Jesus havia se revelado a ela, que ele estava diante dos seus olhos e que ela ouvira. E ouviu ele falando com ela e ela começou a pregar. Ainda que ninguém desse crédito, ainda que ninguém confiasse, ela pregou, porque a experiência que ela acabara de experimentar havia feito daquela mulher que antes era possuída de demônios, agora se tornasse alguém que apregoava a palavra, que anunciava o tempo da glória, da graça, o tempo da salvação por intermédio de Jesus. Aquela mulher começou a pregar, aquela mulher começou a ensinar, aquela mulher começou a dizer e a profetizar que Jesus havia ressuscitado. Olha que coisa. E depois manifestou-se outra vez, agora em outra forma, 2 deles que iam de caminho para o campo. Indo eles, anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Depois ele foi lá e apareceu para mais 2. Quando estava indo para o caminho de um campo, ele falou assim: ei, eu aqui, ressuscitei. E eles correndo foram contar, e mesmo assim alguns não creram. Alguns ainda não acreditaram. E finalmente apareceu aos 11. Agora ele aparece aos 11, todos reunidos, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto, e já que ele estava ressuscitado. Olha que coisa. Jesus falou assim: já que vocês não creem, eis aqui a mim, olha eu aqui. Para os 11 de uma vez só. E para eu finalizar e orar, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Olha o que ele diz, Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais os seguirão. Seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Gente, é muito forte, é glorioso o que o Senhor ele nos ensina. Você crê que ele ressuscitou? Então tem poder sobre a tua vida, tem autoridade liberada da parte do Senhor para que você venha vivenciar o novo e o glorioso tempo de Deus através do teu ministério, do teu chamado. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é tão bom saber que ao terceiro dia o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ressuscitou, e que hoje ele está firme em um único propósito: fazer com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade,
pois Ele mesmo declarou ser Ele a verdade, o caminho e a vida. E que ninguém, disse Ele, vem ao Pai, senão por mim. Pois Ele e o Senhor são um. Não são dois, mas um. O único que age e opera em favor daqueles que passam a confiar na sua palavra. Ah, meu Deus, obrigado porque nos resgatastes, meu Deus, nos tirastes das mãos do inimigo, nos tirou da opressão, nos arrancou da podridão do pecado e nos branqueou as vestes, onde tudo estava vermelho como a escarlata, aonde abundou o pecado, fizestes superabundar a sua graça, o teu favor, aonde não tínhamos mais esperança, fizestes brotar, meu Pai, não só uma fé, mas gerastes para nós a salvação, ó Pai. Obrigado, Deus, porque nos amou de tal maneira, tão profundamente, que nos enviou e nos entregou a teu Filho para morrer em nosso lugar. E o que fazermos hoje para retribuir tamanho amor? Diz o salmista: pagarei os meus votos na presença de todo o povo. Quais votos? Aquilo que prometemos e algumas vezes deixamos de cumprir. Quantos já não clamaram ao Senhor pedindo que o Senhor os livrasse de coisas terríveis que estavam vivenciando e disseram que estariam fiéis ao Senhor, que não iria deixar a tua presença. Mas o Senhor, meu Pai, viu esta pessoa se afastando, viu esta pessoa se distanciando, mas o salmista diz: eu pagarei, tomarei o cálice da minha salvação perante todos. Ou seja, não há outro cálice de salvação se não for o sangue de Jesus. Então nos faça, Pai, sermos participantes de uma forma contínua da tua mesa, do pão, do cálice, da carne e do sangue. Não nos faça nunca, meu Deus, não nos permita jamais estarmos longe da tua presença. Por isso eu quero te agradecer por esse dia grandioso de hoje, que o Senhor nos concedeu o privilégio de renovar a nossa aliança, de experimentarmos da tua graça, da tua bondade e do teu favor imensurável, grandioso, em prol de cada um de nós. Ó meu Deus, fala aos nossos corações, trabalha em nossas emoções e faça com que a tua bênção seja determinada. Obrigado, Deus, por este domingo. E eu já quero te apresentar esta segunda que acaba de nascer, que acaba de ser entregue a cada um de nós para que possamos viver a tua grandeza. Abençoa, prospera, transforma a vida de cada um dos teus servos, de cada um dos teus filhos e filhas. É o que eu lhe peço, Pai, em o nome de Jesus, e que assim, meu Deus, seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Creia, confie, acredite, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que buscamos, muito mais do que estamos dispostos realmente a receber. Que Deus ilumine o teu dia, que seja uma semana repleta de vitórias,
Que seja uma semana de resposta de Deus, uma semana de avivamento, de despertamento, de batismo no Espírito, de um batismo, vamos dizer, de uma renovação da nossa mentalidade, da nossa experiência com o Senhor, de uma selagem, aonde vamos buscar mais, de uma forma muito mais profunda, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Creia. Celina Batista, paz, minha filha, seja muito bem-vinda, que prazer tê-la aqui conosco. Que Deus abençoe, irmãos. Fátima, Evangelista Hilda, irmão Saulo, Diaconisa Vicentina, Ju Gomes, você é o nosso querido irmão Alex. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês de uma forma gloriosa e poderosa. Que Deus esteja marcando a cada um de vocês de uma forma especial. Chegou tarde não, chegou na hora certa. Com Deus nunca é tarde. Ainda que não tivesse entrado, Deus já estava ministrando na sua vida, estava te abençoando. Viu? Pode ter certeza, minha mãe também está aqui conosco. Que Deus abençoe poderosamente. Ana Paula, paz. Deus abençoe. Deus fortifique a vida de todos vocês aí. E que não falte nunca o azeite sobre as vossas cabeças. Que Deus esteja abençoando de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa. Ana Gabriela, paz, que Deus também abençoe tua vida. Midori, a paz, que Deus esteja a abençoar você também, minha querida, e toda a tua casa, toda a tua parentela. Que Deus esteja fazendo a obra dele grandiosa e poderosa em favor de cada um de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe, gente. Até logo mais, hoje, segunda-feira, quando eu volto com mais palavra de paz, às 23h30. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus ilumine, que Deus cuide de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Forte abraço, Deus abençoe. Ana Gabriela, beijão para você e toda a família aí, tá? Continua orando, crendo que Deus é na sua vida. Viu, minha filha? Deus te abençoe. Forte abraço.